A deficiência de magnésio, também conhecida como hipomagnesemia, é um problema de muitas vezes negligenciado. Embora menos de 2% dos brasileiros tenham sido estimados para experimentar essa deficiência de magnésio, esse percentual tem se mostrado muito maior em pacientes hospitalares e de UTI e também em pessoas com diabetes ou transtorno no uso do álcool. Em alguns casos, a deficiência pode ser subdiagnosticada, uma vez que os sinais óbvios geralmente não aparecem até que os níveis se tornem severamente baixos. Sintomas da deficiência de magnésio: contrações musculares e cãibras. Contrações, tremores e cãibras musculares são sinais de deficiência de magnésio. Na pior das hipóteses, a deficiência pode até causar convulsões ou mesmo problemas de saúde grave. Os cientistas acreditam que esses sintomas são causados por um maior fluxo de ácido nas células e que os exercita e hiperestimula os nervos musculares. Embora os suplementos possam ajudar a aliviar essas contrações musculares e as cãibras, em algumas pessoas com deficiência, uma revisão concluiu que os suplementos de magnésio não são o tratamento eficaz para as cãibras, e principalmente nos idosos. Outros estudos são necessários em outros grupos. Tenha em mente que as contrações musculares involuntárias podem ter muitas causas. Por exemplo, estresse ou cafeína excessiva também podem causar espasmos musculares de forma involuntária. Condições de saúde mental. Essas condições são outro efeito possível da deficiência do magnésio. Um exemplo é a apatia, que é caracterizado pela dormência mental ou mesmo pela falta de emoção. A piora da deficiência pode até levar ao delírio e ao coma. Além disso, estudos observacionais associaram baixos níveis de magnésio com o risco aumentado da depressão. Os cientistas também especularam que a deficiência de magnésio pode promover a ansiedade, mas faltam ainda evidências diretas. Uma revisão de um estudo concluiu que os suplementos de magnésio podem beneficiar um subconjunto de pessoas com transtornos de ansiedade, mas a qualidade das evidências ainda é ruim. Estudos de maior qualidade são necessários antes que quaisquer conclusões possam ser alcançadas para esse tratamento. A osteoporose agora é uma desordem caracterizada por ossos fracos e um risco aumentado de fraturas ósseas. Inúmeros fatores influenciam o risco de desenvolver a osteoporose, que vão incluir o envelhecimento, a falta de exercício, a baixa ingestão dietética de vitamina D e K, e que, curiosamente, essa deficiência de magnésio também é um fator de risco para a osteoporose. A deficiência pode enfraquecer os ossos de forma direta, mas também diminui os níveis sanguíneos de cálcio, que é o principal agente na construção dos ossos fortes. Fadiga e fraqueza muscular. A fadiga é uma condição caracterizada por exaustão física ou mental ou mesmo fraqueza, e é um outro sintoma de deficiência de magnésio. Tenha em mente que todos que ficam cansados de vez em quando podem normalmente significar simplesmente que você precisa descansar. No entanto, a fadiga grave ou mesmo persistente pode ser um sinal de um problema de saúde. Uma vez que a fadiga é um sintoma inespecífico, sua causa é impossível de identificar, a menos que você esteja acompanhada por outros sintomas. Um outro sinal mais específico da deficiência de magnésio é a fraqueza muscular, que pode ser causada por amiastenia grave. Os cientistas acreditam que a fraqueza causada pela perda de potássio nas células pode também ser uma condição associada à deficiência de magnésio. A pressão alta
Estudos em animais mostraram que a deficiência de magnésio pode aumentar a pressão arterial e promover a pressão alta, que é um forte fator de risco para doenças cardíacas. Existem evidências mais fortes para os benefícios do magnésio vindo de estudos controlados. Várias revisões concluíram que suplementos de magnésio podem reduzir a pressão arterial, especialmente em adultos com pressão alta. Casos de asma. A deficiência de magnésio, às vezes, é observada em pessoas com asma grave. Além disso, os níveis de magnésio tendem a ser mais baixos em indivíduos com asma do que em pessoas que não têm essa condição. Pesquisadores acreditam que a falta de magnésio pode causar o acúmulo de cálcio nos músculos, que revestem as vias aéreas dos pulmões. Isso faz com que as vias aéreas se contraiam, dificultando a respiração. Isso, curiosamente, inalando com sulfato de magnésio, às vezes, é dado às pessoas com asma grave para ajudar a relaxar e expandir as suas vias aéreas. Para aqueles que têm sintomas de risco de vida, as injeções são o método preferido para que haja essa melhora. Batimentos cardíacos irregulares. A arritmia cardíaca, ou os batimentos cardíacos irregulares, é um dos efeitos mais graves possíveis da deficiência de magnésio. A arritmia pode variar de causar sintomas até mesmo graves. Em algumas pessoas, pode causar palpitações cardíacas, que são pausas entre os batimentos cardíacos. Outros possíveis sintomas da arritmia vão incluir o atordoamento, a dificuldade em respirar, dores torácicas, desmaio, tontura e fadigas. No caso mais grave, a arritmia pode aumentar o risco de AVC ou uma insuficiência cardíaca. Os cientistas acreditam que um desequilíbrio dos níveis de potássio dentro e fora das células musculares do coração, uma condição associada à deficiência de magnésio, podendo ser o culpado de tudo isso. Algumas pessoas com essa insuficiência cardíaca congestiva e arritmia têm mostrado ter níveis mais baixos de magnésio no organismo. Pense nisso e se cuide muito mais e seja saudável.